Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Nós vamos ouvir agora a palestra proferida pelo Dr. Arnaldo Moreira da Silva em Dourados, Mato Grosso do Sul, no dia 11 de abril de 2015. Ocasião em que ele abordou o tema O Poder Magnético de Jesus. O palestrante da noite, o Dr. Arnaldo Moreira da Silva. Para que possa dar continuidade, complementar essa noite tão especial em comemoração aos 30 anos da Casa Nosso Lar, né? A primeira semana espírita na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Dr. Arnaldo Moreira da Silva é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, UNB, em julho de 1976, e fez residência médica em Anatomia Patológica na Unidade Integrada de Saúde de Sobradinho, Hospital Escola da UNB, de julho de 1976 a julho de 1978. Possui mestrado em Anatomia Patológica na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, FMTM, atualmente Universidade do Triângulo Mineiro, UFTM, Uberaba, Minas Gerais, concluído em dezembro de 1993, e doutorado em Anatomia Patológica na FMTM, atualmente UFTM, Uberaba, Minas Gerais, concluído em dezembro de 2001. Professor de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, desde outubro de 1978. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Arnaldo Moreira da Silva. Quero inicialmente agradecer esse honroso convite para participar desta primeira Semana Espírita da cidade de Dourados e parabenizar a Casa Espírita Nosso Lar pelos seus 30 anos de trabalhos prestados à causa de Jesus nesta cidade. Que esse evento se repita anualmente pelos séculos afora. Temos certeza absoluta de seu sucesso e que a cada ano agregará mais participantes e divulgará para essa cidade a consoladora doutrina de Jesus, interpretada por Allan Kardec. Tales de Mileto, 6 séculos antes de Jesus, descreveu as propriedades de uma pedrinha abundante numa determinada região da Grécia e que tinha a propriedade de atrair metais como ferro, bem como de atrair-se a si mesma, atrair a outras semelhantes, ou em determinadas situações repelirem-se mutuamente. Esta pedra, que passou a ser conhecida como magnetita, por ser originada de uma região denominada Magnésia, que por sua vez tinha esse nome em decorrência de acreditarem-se essas pedras serem mágicas. Magnésia, a terra das pedras mágicas. Tales de Mileto, esse filósofo, dos primeiros filósofos da Grécia, admitia que aquela pedra era dotada de uma alma e transferia vida ao ferro, que por sua vez adquiria a capacidade de atrair outros metais. Muito provavelmente Tales de Mileto não foi o primeiro
a conhecer a magnetita. Ela já era conhecida desde a mais remota antiguidade grega. Havia inclusive uma lenda de que o nome dever-se-ia a um pastor chamado Magnês, cuja ponta do cajado, que era de ferro, ficava grudado em determinadas pedrinhas. Há indícios de que os chineses já conheciam as propriedades desta pedra muito antes do que dos próprios gregos. Paralelamente, peixes dotados da capacidade de transmitirem choque já eram conhecidos dos egípcios 2.750 anos antes de Cristo. E muitas doenças, às vezes, eram tratadas submetendo o paciente ao choque com estes animais. Tales de Mileto, na mesma época em que descrevera as propriedades da magnetita, também descreveu a de uma resina fóssil chamada âmbar, que hoje conhecemos como âmbar, que ao ser atritada por pele de animais, conseguia atrair pequenas partículas muito leves. Tales acreditava que a fricção do âmbar com a pele de animal conferia àquela resina as propriedades do magnetismo. Ele propôs para esse fenômeno o termo eletricidade, porque aquela resina, entre os gregos, era conhecida como elétron. Elétron era uma palavra grega que designava não somente aquela resina, o âmbar, mas também algumas ligas metálicas, como a do ouro e da prata. Também é conhecido desde a mais remota antiguidade a capacidade que tem determinadas pessoas de influenciarem outras pessoas. Pacientes eram trazidos em grande quantidade ao templo de Ísis, do Antigo Egito, e os sacerdotes, impondo-se-lhe as mãos, faziam com que esses pacientes caíssem em transe sonambúlico. E muitas vezes eram os próprios pacientes que, em estado de transe, propunham o tratamento necessário à sua melhoria. Magos caldeus, brahmanes da Índia antiga, eram capazes de colocarem seus pacientes em sono profundo apenas com o olhar. Gabriel Delany, em sua obra O Espiritismo perante a Ciência, cita um certo Simão Mago que era capaz de aliviar uma crise de epilepsia soprando sobre os pacientes. Hipócrates, considerado o pai da medicina, 5 séculos antes de Cristo, descrevia que o calor irradiado das mãos do terapeuta era capaz de aliviar o sofrimento dos pacientes. Sacerdotes de todo o mundo, incluindo os druidas da cultura celta, também usavam da capacidade que tinha determinadas pessoas de provocar alívio em seus pacientes com a imposição das mãos, o simples olhar ou o sopro curador. No Antigo Egito, depois de muito tentarem resolver os problemas de determinados pacientes, era chamado o cirurgião. Esse cirurgião, como última alternativa, abria o cérebro do seu paciente. Os faraós tinham os seus cirurgiões particulares. Era uma cirurgia conhecida como trepanação e que resultava frequentemente na morte do paciente. Entretanto,
Algumas vezes dava certo, possivelmente por coincidência. Os médicos da atualidade se fazem acompanhar nas cirurgias por uma equipe constituída do primeiro, segundo cirurgião, anestesista, instrumentador, circulante de sala, mas aquele cirurgião grego só se fazia acompanhar por uma pessoa. Alguém que era capaz, apenas com a sua própria presença, de estancar a hemorragia. E isso, segundo os livros daquela época, realmente acontecia. Entretanto, este fenômeno tornou-se mais difundido no mundo ocidental a partir dos estudos e da divulgação de um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer, no século XVIII. Ele utilizava esse processo no tratamento de seus pacientes. E por analogia com o magnetismo mineral, ele propôs o termo magnetismo espiritual, ou magnetismo curador. Tentou elevar os conhecimentos deste magnetismo curador à categoria de ciência, atraindo numerosos seguidores, mas ao mesmo tempo conquistando adversários, detratores. Muitas academias de medicina da Europa do século XVIII proibiam os seus alunos e ex-alunos de praticarem o que passou a ser conhecido como mesmerismo. Mesmer, que cunhou o termo magnetismo animal em 1773, admitia que havia um fluido cósmico universal. Vejam que esse termo é anterior à codificação kardeciana. E que o magnetizador teria como capacidade a de absorver esse fluido cósmico universal, convertê-lo em fluido magnético, que introduzido em determinados canais do paciente se transformava em fluido vital, promovendo a cura. Por volta do ano de 1850, um certo professor francês, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, pedagogo, formado na escola de Pestalozzi, dotado de vasta cultura, já autor de numerosos ensaios, trabalhos sobre educação, falido na sua tentativa de construir em Paris um instituto semelhante ao de Verdun, em decorrência do trabalho desastroso de seu sócio financista, pobre, tendo que fazer a contabilidade de algumas empresas para ganhar a vida, traduzir obras para o francês. Nesta época, ele estava profundamente interessado no estudo do magnetismo animal. E punha-se em contato com vários magnetizadores. Estudava profundamente o fenômeno. No ano de 1854, um magnetizador, o Sr. Fortier, lhe falou pela primeira vez no fenômeno das mesas girantes. Magnetizando-se uma mesa, ela põe-se a mover sem a atuação de uma força conhecida. O professor Rivail admitiu que aquele fosse um fenômeno perfeitamente possível, talvez um efeito ainda desconhecido da energia ou do fluido magnético, como se dizia na época, ou do fluido elétrico. Mas tem uma coisa mais interessante, disse o Sr. Fortier. Magnetizando-se uma mesa, não apenas ela se move, mas ela também fala. Perguntando-se, ela responde. Ah, disse o Sr. Rivail, isso é outra história. Até que eu veja com os meus próprios olhos, permita-me considerar isto como uma fábula para fazer dormir.
Não é possível admitir-se que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. No ano seguinte, 1855, um amigo seu, o Sr. Carlotti, lhe falou novamente sobre o mesmo fenômeno. Com enorme entusiasmo e Rivaio, embora conhecendo a nobreza da alma daquele corso, desconfiava do seu excessivo entusiasmo. Não lhe deu muita atenção. Mas poucos meses depois, lá por maio de 1855, estando na casa da senhora Roger, paciente do senhor Fortier, magnetizador, tomou conhecimento de um casal, ou de duas pessoas, não era na verdade um casal, o senhor Patier e a senhora Pleine-Maison, que lhe falaram do mesmo fenômeno, de uma forma mais sóbria, despertando agora o interesse do professor Rivaio, que passou a frequentar as reuniões semanais na casa da senhora Pleine-Maison. E ali pôde conferir pessoalmente que se tratava de um fenômeno autêntico. Um fenômeno interessante. Todos os fenômenos que somos capazes de observar, que ferem os nossos sentidos ou que são registrados pelos nossos instrumentos, são passíveis de estudo científico. Despertam o interesse dos pesquisadores. E esses pesquisadores muitas vezes levam inúmeras décadas para chegar na causa daquele fenômeno. Mas aquele fenômeno era diferente. Ele próprio declinou a sua causa. Não é a mesa que fala. Não é a mesa que se torna sonâmbula. É um espírito de alguém que já viveu na Terra, que se encontra num outro plano, que utilizando-se da mesa e dos fluidos dos participantes, transmite a sua ideia, o seu pensamento, as suas informações. O professor Rivaio percebeu logo de cara que haviam espíritos das mais diversas categorias, tanto quanto os homens. Alguns realmente dotados de sabedoria, outros que não passavam de especuladores. Amigos seus, que já participavam de reuniões de mesas girantes, lhe entregaram 50 cadernos contendo observações, respostas, colhidas nessas reuniões para que ele as organizasse. Ele se pôs ao trabalho e aí teve a seguinte dúvida: como é que eu posso admitir como verdadeira ou falsa as informações ali registradas? A primeira providência: todas as respostas devem passar pelo crivo da razão. Não podem ser aceitas como verdadeiras tão somente porque são oriundas de um suposto mundo espiritual. Essas respostas não podem estar contrárias às descobertas científicas. Mas mesmo assim, havia ainda o perigo do engano. Ele criou então um critério científico para o estudo daquelas respostas. Tendo oportunidade, pôs-se em contato com numerosos outros médiuns que davam comunicação de vários outros espíritos e formulou para todos eles as mesmas perguntas. E só adotou como provavelmente verdadeira aquelas respostas coincidentes. Isso é critério científico. Aquelas respostas controversas, onde não havia coerência com os conhecimentos científicos, com a luz da razão, ou que não eram confirmadas por outros espíritos através de outros médiuns, eram deixadas de lado. E depois de exaustivo trabalho, publica em 1857, 18 de abril, o Livro dos Espíritos. Mas o seu nome não aparecia. Aparecia como responsável um certo Allan Kardec. Desaparecia naquele momento o famoso professor Rivaio, amplamente conhecido nas rodas cultas de Paris, e nascia para o mundo o codificador da doutrina espírita. Não é
por coincidência que o hábito de se impor as mãos sobre os pacientes se tornou extremamente comum no movimento espírita do mundo inteiro, em especial no Brasil. Pois foi através do estudo do magnetismo curador que o professor Rivaio, o codificador Kardec, entrou pela primeira vez em contato com os fenômenos mediúnicos. E não é por coincidência que a literatura espírita está impregnada pelo termo fluido. Porque na época em que Kardec codificou a doutrina, era essa a explicação para os fenômenos elétricos e magnéticos. Imaginava-se que o ímã, palavra que veio do latim aimant, que significa amante, aquele que atrai. O ímã seria dotado de um fluido capaz de fazer a atração de outros objetos. Imaginava-se que a corrente elétrica fosse um fluido que corresse através do condutor. Hoje em dia, a palavra fluido é reservada nos estudos científicos apenas para descrever os estados sólido e líquido da matéria. A matéria hoje, então, existe em dois estados. Estados líquido e gasoso. O estado sólido e os estados fluidos, líquido e gasoso. André Luiz, nas suas obras, em especial em Evolução em Dois Mundos, refere-se a esses fluidos que Kardec descrevia como fluidos imponderáveis para diferenciá-los dos fluidos em estados da matéria líquido e gasoso. Se Kardec tivesse publicado as suas obras no século XX, provavelmente teria trocado a palavra fluido por energia. Como é que nós entendemos hoje os fenômenos elétricos e magnéticos? Só puderam ser entendidos com o estudo profundo da constituição da matéria. Os gregos já admitiam que a matéria era constituída por partículas que não poderiam mais ser divididas. Partículas essas que eles deram o nome de átomos. A não tomo divisão. Um dos filósofos gregos, atomista, Lucrécio, tentando explicar o magnetismo, dizia que esse magnetismo era devido aos átomos e que esses átomos do ímã expulsavam o ar entre o metal e o ímã, provocando então a atração. Mas no início do século XX, 1911 e 1913, dois estudiosos propuseram um modelo que explicaria melhor o átomo, comparando-o às órbitas planetárias. Era o modelo planetário do átomo, proposto por Niels Bohr em 1913. Um pouco antes, Rutherford já havia descoberto que o átomo tinha um núcleo. E agora, Bohr propunha que o modelo atômico mais próximo da realidade, que atendia às equações matemáticas, seria o modelo planetário. Sendo assim, então, o átomo é constituído por um núcleo, e esse núcleo tem carga elétrica positiva, e uma eletrosfera que tem carga elétrica negativa. A carga elétrica negativa gira em torno do núcleo, e o núcleo também gira em torno de si mesmo. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. E campo magnético em movimento produz corrente elétrica. Como explicar então os ímãs? A magnetita
sabemos hoje, é um mineral constituído por óxido de ferro. Numa determinada constituição ou num determinado arranjo cristalóide, no qual a sua polaridade está alinhada de forma quase que perfeita, concentrando-se as cargas ou o momento positivo de um lado e os negativos do outro. A maioria dos corpos que nós conhecemos não tem esse comportamento. Todos os corpos são, evidentemente, constituídos de átomos, de moléculas. Entretanto, esses átomos, essas moléculas estão desarranjados em várias posições. E assim, embora cada átomo, cada molécula seja um pequeno ímã, isso não se expressa no corpo como um todo. Quando o ímã se aproxima de um mineral, por exemplo, ferro, de um metal, ele provoca neste metal, neste ferro, um alinhamento dos seus átomos, dotando-o da capacidade de atração. O ímã atrai o ferro e o ferro atrai outras partículas de ferro. Quando separado do ímã, o ferro perde esta capacidade porque os seus átomos desalinham-se. Mas nós não precisamos encostar o ímã no ferro. Esta atração já se exerce a uma determinada distância. E a região em torno do ímã, onde já se pode sentir a sua influência, é denominada de campo magnético. Campo magnético em movimento produz eletricidade. E campo elétrico em movimento produz magnetismo. E conhecendo isso, nós passamos a construir motores elétricos, geradores de energia elétrica e todos os confortos da era moderna. Mas esmiuçando um pouquinho mais o átomo, de que ele é constituído? O seu núcleo. O seu núcleo é constituído de duas partículas, prótons e nêutrons. A carga elétrica positiva está nos prótons. O nêutron, como o próprio nome indica, tem carga elétrica nula. E os elétrons são negativos. O átomo mais simples é o de hidrogênio, que tem um próton e um elétron. Prótons e elétrons têm que se equivaler. Mas os átomos podem perder elétrons e ganhar elétrons, tornando-se eles carregados de alguma carga elétrica, positiva ou negativa. Negativa se ganham elétrons, positiva se perdem elétrons. São chamados íons. Mas o átomo não ionizado, ele tem carga elétrica neutra, porque tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Com 2 prótons e 2 elétrons, nós temos o hélio. O oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. O ferro, que é um metal pesado, 26 prótons, 26 elétrons. O mercúrio tem 80 prótons, 80 elétrons. O ouro, e assim por diante. E o próton? É a partícula menor que nós conhecemos? Descobrimos que não. Que os prótons são constituídos por partículas menores chamadas de quarks. 3 quarks formam um próton. E os nêutrons também. 3 quarks. Mas por que os prótons têm carga elétrica e os nêutrons não têm? Porque a combinação dos quarks nos prótons é diferente da combinação dos quarks nos nêutrons. E como é que isso tudo se arranja espacialmente? Qual é o tamanho destas coisas? É muito difícil nós imaginarmos o tamanho disso tudo num universo infinitesimamente pequeno. Mas vamos fazer algumas comparações. Se um átomo tivesse o tamanho de um campo de futebol, gramado de 100 metros, imaginemos o átomo de hidrogênio do tamanho que ele crescesse até ficar do tamanho de um campo de futebol, 100 metros de diâmetro. O seu núcleo teria apenas 1 centímetro de diâmetro. Entre o núcleo
E o elétron está a 10.000 vezes distante do tamanho do núcleo, aparentemente não há nada. E a massa está toda concentrada no núcleo. O elétron praticamente não tem massa. E até hoje, aparentemente, o elétron não se divide em partículas menores. E o núcleo? Ele é constituído de prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons se agregam para formar o núcleo? Não. Se o núcleo tivesse 10 centímetros de diâmetro, o próton ou o nêutron teria apenas 1 centímetro de diâmetro. Então o nêutron e o próton são 10 vezes menor do que o seu núcleo. E nêutrons e prótons são constituídos de quarks. Qual é o tamanho do quark? Se o quark tivesse 1 milímetro de diâmetro, talvez seja menor tamanho que uma pessoa com a vista normal consegue divisar. 1 milímetro o tamanho do quark. O próton ou o nêutron teriam 1000 milímetros de diâmetro. E toda esta massa está concentrada nos quarks e um pouquinho de massa nos elétrons. A matéria é oca. 1 milímetro o quark. O próton, 1000 milímetros. O núcleo teria 10.000 milímetros. E aí fica até difícil dizer o tamanho do átomo. E aí perguntamos mais ainda. E o quark? O que é o quark, na verdade? Na verdade, o quark é um pacotinho de energia. É uma energia localizada em um ponto. E isso ficou facilmente demonstrado com a teoria da relatividade, quando Einstein mostrou que a energia pode ser convertida em massa, massa em energia, naquela famosa equação, energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. E hoje já tem uma teoria mais interessante. O que é o quark? O que é o elétron? O que são essas partículas? São possivelmente pequenas cordas vibrantes, para comparar, por exemplo, com as cordas de um violão que nós vimos magistralmente serem executados aqui, produzindo música que preparou o ambiente, que alegrou o nosso coração, que nos fez transportarmos-nos para uma outra esfera de vibrações. Então imagina os cientistas hoje que existiriam minúsculas cordas que, vibrando em frequências diversas, produziriam as partículas subatômicas. Se elas pararem de vibrar, a partícula desaparece. E, por conseguinte, desaparece tudo que nós estamos vendo, inclusive o nosso corpo físico. Matéria é uma ilusão de ótica. Parece sólido pela sua movimentação. Os elétrons estão girando em torno do núcleo, o que dá uma sensação de solidez. Como nós observamos as pás de um ventilador parado, contamos 2, 3, 4, mas quando estão em movimento parece um disco rígido. Os núcleos estão vibrando, os prótons dentro dos núcleos e os quarks dentro dos prótons e dos nêutrons. Qual é então a única realidade do universo? Movimento, vibração. Se parar o movimento, se parar a vibração, tudo desaparece. Até a própria energia, nós só a percebemos quando ela produz algum efeito. E para que essa energia produza efeito, é necessário que ela se movimente, que ela vibre. Podemos então, por analogia, dizer que o universo é construído de música. Porque cada partícula subatômica
é uma cordazinha em vibração. Há vários tipos de quarks que são produzidos por vibrações destas minúsculas cordas em frequências diferentes. O universo é movimento, é vibração, é música, composta e orquestrada harmonicamente sob a regência da inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Esta vibração produz um efeito. E esse efeito, no nosso campo de atuação, no nosso universo, na nossa dimensão, nos parece sólido material. Nossos corpos também são constituídos de átomos que se combinam para formar moléculas, porque eles se atraem mutuamente a partir de forças ditas eletromagnéticas. Essas moléculas se arranjam para formar células, tecidos. Portanto, nossos tecidos, nossos órgãos, nossas células são basicamente formadas por átomos, que basicamente são energia em vibração. Einstein nos dizia que o homem não passa de um complexo eletrônico regido pela consciência. Tudo que vibra aparece no nosso ambiente multidimensional como algo sólido. Impressiona os nossos sentidos. E a movimentação das cargas elétricas na intimidade da matéria produz um campo magnético. Não só o ímã é dotado de campo magnético, todos nós somos dotados de campo magnético. A própria Terra é um grande campo magnético. E através do magnetismo nós nos influenciamos mutuamente, embora muitas vezes não percebamos. Os astros influenciam-se magneticamente. E através também de outras forças, como por exemplo a força da gravidade. A diferença entre nós, criaturas que pensamos, e os objetos inanimados, é que o magnetismo natural do nosso corpo, decorrente do magnetismo de todos os átomos que constituem a nossa natureza biológica, ele é profundamente influenciado pela mente. O homem, dizia Einstein, é um complexo eletrônico regido pela consciência. Então a mente influencia profundamente no nosso campo magnético. Será que essa consciência é a consequência dos fenômenos biológicos que se passam na criatura humana? Ou ela é, na verdade, a sua causa? Se for a consequência, ela desaparecerá com a morte do corpo físico, com a desorganização do sistema biológico. Se for a sua causa, ela sobreviverá. E desde os fenômenos das mesas girantes, na segunda metade do século XIX, estudiosos têm acumulado evidências científicas de que esta consciência precede e sobrevive à morte do corpo físico. É claro que essas observações ainda não convenceram todo mundo. Há enormes barreiras a serem transpostas. Barreiras da falta de conhecimento, de informação. A maioria das pessoas nunca leram esses trabalhos nem se interessam. Trabalhos esses que estão sendo feitos hoje na intimidade das academias científicas. Estão tomando um novo vulto. Aquele mesmo vulto que teve na segunda metade do século XIX começa a se reproduzir na atualidade. E a maior barreira provavelmente é o nosso sistema de crenças. Nós temos uma tendência de não acreditar em nada que contraria o sistema de crença que nós já cristalizamos. Uma comprovação científica não significa um convencimento imediato da população. Entretanto, podemos afirmar que há
enormes evidências científicas favoráveis a que esta consciência é anterior a esta organização psicossomática e sobrevive a ela. Allan Kardec nos ensina que, na verdade, o homem é espírito, corpo físico, e entre os dois há um elemento intermediário, que ele deu o nome de perispírito. A constituição do perispírito não ficou muito clara na codificação, mas André Luiz, através de Chico Xavier, vem nos socorrer para nos informar que o perispírito também é formado de matéria, também é constituído de órgãos, com algumas diferenças fundamentais, como, por exemplo, o sistema digestório, porque a alimentação dos espíritos desencarnados é diferente, e do sistema reprodutor, porque não há reprodução de corpos lá. Fora isso, é muito parecido. E que a matéria do lado de lá também é corpuscular, constituída de átomos, análogas àqueles átomos que estudamos na nossa realidade. Mas ele faz uma ressalva: no plano onde ele se encontra, o elétron é divisível. Ele também se divide em outras partículas menores. Também lá existe o fenômeno elétrico, o fenômeno magnético. E também lá, como aqui, quando cargas elétricas e magnéticas aceleram-se, emitem uma onda. Emitem pulsos energéticos que viajam no espaço afora à razão de 300 mil quilômetros por segundo, comportando-se como partículas chamadas de fótons e como ondas. Ondas dotadas de uma determinada frequência, de um determinado comprimento. E as frequências e comprimentos diferentes fazem com que elas produzam efeitos diferentes. Não estamos vendo, mas neste recinto circulam uma infinidade de ondas eletromagnéticas invisíveis aos nossos olhos. Mas estamos vendo a luz emitida por estas lâmpadas, e a luz também é onda eletromagnética. Do espectro eletromagnético conhecido, o comprimento de onda varia de 0,01 nanômetro. Nanômetro é uma medida que é a milionésima parte do milímetro. 0,01. Isto é a milésima parte da milionésima parte do milímetro. Que são as ondas dos raios gama. Até ondas de 1 quilômetro de comprimento de onda. Que são as ondas de rádio. E nós só captamos com os nossos olhos as ondas cujo comprimento vão de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Do vermelho ao violeta. Então nós enxergamos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Antes do vermelho não enxergamos. É o infravermelho. Mas sentimos. Quando a nossa pele se aproxima de uma fonte emissora de calor, sentimos. Porque o infravermelho transmite calor. Além do violeta, é ultravioleta. Depois vem as ondas mais rápidas, de maior frequência e menor comprimento, os raios X, os raios gama. Pois bem, isso existe no plano mais próximo da Terra. Os planos espirituais, diz-nos André Luiz, são realmente constituídos por esferas. Só que essas esferas não se organizam espacialmente. É outro conceito que nós não conseguimos ainda divisar. E ele fala que a mente também é constituída de partículas, partículas mentais. Quando pensamos, nós produzimos uma aceleração eletromagnética da nossa energia mental e produzimos um pulso energético que viaja no espaço também a 300 mil quilômetros por segundo ou muito mais do que isso. E a nossa energia mental, da mesma forma que o eletromagnetismo no nosso meio produz alterações na matéria, o que eu estou fazendo aqui agora? Falando. Isto é uma energia sonora, uma energia mecânica. Há uma película aqui que capta essa vibração. Transforma essa vibração numa corrente elétrica. E depois a corrente elétrica lá no amplificador vai para a caixa de som, que produz a vibração de outra película e que reproduz a minha energia sonora.
Essa energia caminha pelo ar até os ouvidos dos nossos irmãos, fazem vibrar o tímpano, uma série de ossinhos, lá no ouvido interno transforma em impulso elétrico e vai ao cérebro para que nós decodifiquemos a informação. Quando pensamos, fazemos a mesma coisa. Só que o efeito do nosso pensamento se passa num plano de matéria mais sutil, chamado de matéria mental. Os espíritos dizem que quando pensamos, construímos verdadeiras formas no mundo mental. Nosso pensamento, portanto, altera as qualidades do nosso campo magnético. Nosso campo magnético é um campo muito fraquinho, porque a potência desse campo magnético é determinada também pelo pensamento. Somos um complexo eletrônico regido pela consciência. Um ímã pequenininho tem uma baixa capacidade de atração, só atrai metais muito pequenos. Quando a gente segura um ímã perto da geladeira, ele não puxa a geladeira, porque a energia do seu campo magnético não tem poder suficiente para atrair um tamanho daquele de metal. Mas podemos construir elétron-ímãs, passando corrente elétrica através de determinados metais como o ferro. Produzimos uma energia, um campo magnético capaz de atrair toneladas de ferro e movê-las. A energia elétrica potencializa o campo magnético. A energia mental potencializa o nosso campo magnético, que por falta de melhor terminologia vamos chamá-lo de campo psicomagnético. A maioria de nós tem esse campo psicomagnético muito frágil, porque nós não temos disciplina mental. Pensamos várias coisas ao mesmo tempo, estamos sempre distraídos, quase nunca focalizamos a nossa mente. E a nossa consciência muda as cores do nosso campo magnético. Porque ora nós estamos com raiva, ora nós estamos tranquilos, outra estamos apaixonados, amando, querendo bem, odiando, urdindo uma vingança, e isso modifica sempre o nosso campo eletromagnético. A presença desse campo magnético em nós explica porque determinadas pessoas nos causam bem, outras nos causam mal, mesmo sem as conhecermos. Às vezes chegamos perto de uma pessoa e falamos, puxa vida, meu santo não bateu com o dele. O astral aqui não está bom. É que a influência magnética daquela pessoa, ou então a sintonia que nós estabelecemos com ela, não funcionou. Mas há determinadas pessoas que são capazes de induzir efeitos magnéticos plausíveis, palpáveis em outras pessoas. Colocá-las em sono, produzir um alívio de um determinado sintoma, ou até produzir bem-estar. As pessoas que tiveram a felicidade de pelo menos uma vez na vida estar na presença de Chico Xavier sabem muito bem disso. A gente poderia estar a metros de distância dele e nem falar com ele, mas sentíamos um bem-estar incalculável. É o seu campo eletromagnético equilibrado, regido por uma consciência já crística, disciplinada, que induzia em nós aquela sensação agradabilíssima. Havia um médium de efeitos físicos na Índia, Satya Sai Baba, que formou um grupo de seguidores, e muita gente saiu do Brasil até para conhecê-lo, para estar com ele. Todos eles dizem que a presença, mesmo a metros de distância de Satya Sai Baba, produzia um bem-estar enorme. Eram verdadeiros ímãs carregados de energia doce, energia colorida, de tonalidade suave, colorida por mentes que aprenderam a amar, que esqueceram como se odeia, que só vibram no positivo. Pois muito bem, toda essa matéria que nós falamos, de partículas, que na verdade é uma matéria oca, feita de vibrações,
é a constituição básica dos nossos corpos, dos nossos planetas, das estrelas, das constelações, das galáxias. O universo conhecido deve ter 170 bilhões de galáxias. As menores galáxias têm em torno de 10 bilhões de estrelas. E as maiores, 100 trilhões de estrelas. Toda essa massa é constituída por prótons, quarks e, portanto, vibração da energia. Os cientistas chegaram à conclusão na atualidade que toda essa massa, e outra coisa, esse é apenas um dos universos possíveis. Muitos estudiosos já trabalham com o conceito de multiverso. Vários universos possíveis. Esse é o que nós percebemos. Pois bem, toda essa massa corresponde a apenas 4% da massa conhecida do universo. 96% da massa do universo, ou da energia do universo, nós sabemos que existe, pelos efeitos que ela produz e pelos cálculos matemáticos, mas não a vemos nem a registramos. Os estudiosos chamam de matéria escura. O que seria essa matéria escura? André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, nos diz, retomando aquela ideia inicial de Mesmer, que realmente existe o chamado fluido cósmico universal, que seria o hálito do Criador, a força nervosa do Criador, e que as inteligências espirituais superiores a ele agregadas, utilizando-se desse fluido cósmico universal e seguindo as leis do Criador, convertem esse fluido cósmico universal em habitações cósmicas. Algumas luminosas, outras obscuras, algumas sólidas, outras gaseificadas, que duram milênios e milênios, mas que por fim se desgastam e se transformam, porque o Espírito Criador pode formar ou co-criar, mas as criações eternas só são possíveis por Deus. E estas habitações cósmicas, nós estamos em uma delas, servem de palco à evolução dos novos espíritos, da criação eterna e incessante de Deus. Quando nós queremos construir alguma coisa, nos utilizamos de várias ferramentas interessantes. Acabamos de falar de uma delas, o eletroímã. Pás, picaretas, enxada, trator, retroescavadeira, motoniveladora, gruas, guindastes. Sem isso nós não conseguimos construir nada. E às vezes uma edificação leva vários anos. Imagine que é construir uma barreira de uma hidrelétrica. Tem que desviar o rio, muito concreto, muito trabalho, muitos trabalhadores, força braçal. Que instrumentos, que ferramentas utilizam estes co-criadores para converter a matéria-prima divina, o hálito do Criador, a força nervosa do Criador, o plasma divino, ou fluido cósmico universal nessas habitações cósmicas? Quais são as ferramentas? Uma só: o pensamento, a indução de seus campos psicomagnéticos. Através de seus campos psicomagnéticos, esses co-criadores atraem o fluido cósmico universal e, seguindo as leis do Criador, constroem essas habitações cósmicas. Atuação mental, indução magnética. É isso que eles fazem. Quando Jesus nos disse, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer a essa montanha, passa daqui para ali, e ela passa, isso não foi uma figura retórica. É real. Só que não temos fé nenhuma, nem do tamanho
de um quark, que dirá de um grão de mostarda. E fé significa concentração do pensamento, com a certeza de que aquilo que nós queremos se realizará. É isso que fazem os co-criadores, porque já são espíritos altamente evoluídos, dotados de uma mente poderosa, e apenas com o pensamento agregam matéria, produzem vibrações naquela energia, para que aquela energia se transforme numa partícula subatômica que se agrega formando átomos, os átomos se agregam formando um planeta. O pensamento, portanto, é a energia mais poderosa do universo. Felizmente não sabemos utilizá-lo, porque não teríamos envergadura moral para utilizá-lo para o bem. Mas é a força mais poderosa do universo. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo. Esta equipe de seres angélicos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado conhecer, só se reuniu nas proximidades da Terra em 2 únicos momentos ao longo dos milênios conhecidos. A primeira vez, quando o nosso planeta se desprendia da nebulosa solar para lançar no tempo e no espaço as bases da nossa evolução. E a segunda vez, quando se decidia pela vinda do Senhor à Terra para trazer à família humana o seu evangelho de amor e de redenção. A primeira reunião se deu há mais de 4 bilhões de anos atrás. Porque essa é a idade da rocha mais antiga. 4 bilhões e meio de anos tem a rocha mais antiga da Terra. Então é a idade mínima da Terra. A Terra veio a existir há mais de 4 bilhões e meio de anos. Nesta época, uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus era um membro, decidiu pela criação do nosso planeta. Para lançar no tempo e no espaço, como nos diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, neste texto, as bases do nosso sistema cosmogônico, os pródromos na vida, na matéria em ignição. E a partir daí, depois que os elementos serenaram, que a Terra resfriou, começou o desenvolvimento da vida e, por conseguinte, o desenvolvimento do nosso psiquismo. Diz-nos André Luiz que nós somos, em imensa maioria, filhos da Terra. Começamos o desenvolvimento espiritual aqui mesmo, há 3,5 ou 4 bilhões de anos atrás. Estagiamos em diversas espécies da natureza até chegarmos na espécie humana. E só na espécie humana conseguimos emitir pensamento contínuo. Organizou-se a nossa mente através de um cérebro mais evoluído. A nossa espécie tem apenas 200 mil anos de existência. Espécies do mesmo gênero Homo já existiram e desapareceram no processo de seleção natural. Outras espécies do gênero Homo datam de 2 milhões de anos atrás, é muito pouco tempo. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. E essas espécies que nos antecederam e nas quais estávamos estagiando espiritualmente, já eram dotadas de alguns lampejos racionais, mas só na espécie humana o cérebro nos permitiu exercermos a racionalidade e emitirmos pensamento contínuo. Portanto, o nosso pensamento, a nossa mente tem apenas 200 mil anos de treinamento na espécie humana. Cometemos muitos erros
Somos capazes de amar, de odiar, não porque somos essencialmente maus, mas porque somos jovens espiritualmente. Vivemos instintivamente bilhões e bilhões de anos e só apenas há 200 mil anos estamos treinando o raciocínio. Só apenas há 200 mil anos estamos conseguindo formar um campo psicomagnético mais ou menos estável. Enquanto isso, aqueles co-criadores em plano maior, que constituíam a equipe de espíritos puros da qual Jesus era um dos membros divinos, construíam o nosso planeta, eles já eram espíritos ultra evoluídos e o fizeram com a força da sua energia mental e com a indução do seu campo psicomagnético equilibrado, perfeito, pleno de sabedoria e de amor. Como é então, prezados irmãos, que nós, com apenas 200 mil anos de existência na racionalidade, vamos medir o poder magnético de Jesus? Ele construiu o nosso planeta há 4 bilhões de anos atrás ou mais, pela simples emissão da sua vontade, pela indução na matéria ainda informe do seu campo eletromagnético. Aquilo que ele fez enquanto esteve entre nós, curar cegos, aleijados, transformar água em vinho, fichinha. Parecem milagres. Milagre não existe. Ele simplesmente utilizou de leis que nós desconhecemos. Mas como que se transforma água em vinho? A água é H2O, só H2O. 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. O vinho tem uma porção de compostos. Como é que do H2O ele fez tudo? Todos aqueles corantes, flavonoides, etc., que constituem. Como? Mas o vinho e a água e todos os átomos são constituídos de uma coisa só: energia. Através do seu magnetismo, ele provocou uma indução naquele líquido para transformar aquela energia em outra. Químico perfeito. Todas as leis químicas e biológicas do planeta tiveram a sua mão. Portanto, tudo que ele fez foi fichinha perto da capacidade que ele tem de fazer. Ele construiu o nosso planeta. Emmanuel, em A Caminho da Luz, na introdução magistral, explica-nos como é que ele foi concebendo aquela obra para transmiti-la a Chico Xavier. Ele dizia que nos seus olhos passavam a imagem das civilizações mortas. Tiranos se erguiam e eram derrotados, nações eram substituídas por outras nações, como se ele estivesse à frente de uma televisão mágica, de um ecrã maravilhoso. E as imagens iam passando. Mas todos os acontecimentos da Terra eram amarrados por um fio luminoso. E seguindo aquele fio, mais acima daquele ecrã maravilhoso, ele divisava uma fonte inesgotável de luz. Os seus olhos de espírito não poderiam divisar detalhes naquela fonte luminosa, mas ele sabia que dali partia o ponto geométrico daquele fio que amarrava todos os acontecimentos do planeta. Nas mãos daquela entidade estavam seguras as rédeas de toda a evolução da Terra. Tudo passou. Civilizações, modelos de vida, teorias, concepções de vida, estão passando. Mas tudo dentro daquele encadeamento, daquele planejamento, daquele fio de vida firmemente sustentado por suas mãos divinas. Aquela fonte de luz, indubitavelmente, é Jesus, o Criador deste planeta, o representante de Deus nesta região do universo, nosso Senhor, nosso pastor, nosso irmão maior.
Se estar na presença de Chico Xavier era um prazer enorme, imagine o prazer dos discípulos de Jesus, daqueles que o acompanharam. Como gostaríamos de entrar no túnel do tempo para sentir aquela sensação, para estar sob a influência da aura de Jesus, do poder magnético de Jesus. Mas nós podemos afirmar, prezados irmãos, que nós nos encontramos dentro do campo magnético de Jesus. Todos nós não percebemos porque não sintonizamos. Todos os acontecimentos geológicos e biológicos, psicológicos da Terra estão inseridos no contexto do seu campo magnético, que conduz as nossas vidas, deixando-nos errar, deixando-nos sob a influência da lei de causa e efeito, porque senão nós não aprendemos, não amadurecemos, não adquirimos experiência, mas conduzindo-nos seguramente para o aperfeiçoamento. Se nós sintonizarmos, nós perceberemos isso. Basta que entremos em prece para percebermos o bem-estar que a oração nos produz. Este bem-estar é oriundo da mesma sensação que os discípulos tinham na presença do Mestre. Em espírito estamos na presença de Jesus, sob a influência indutora do seu campo magnético. Que Jesus nos abençoe, que Deus possa nos envolver na sua luz criadora e quem sabe, dentro de alguns milênios, podemos repetir como Paulo: não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou mais alguns milênios como Jesus, eu e o Pai somos um. Porque como disse o grande poeta Castro Alves, através de Chico Xavier, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Muita paz para todos. Nós acabamos de ouvir o Dr. Arnaldo Moreira da Silva na abordagem do tema O Poder Magnético de Jesus. Palestra proferida em Dourados, Mato Grosso do Sul, no dia 11 de abril de 2015. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.